O nosso Carlos Belmonte, que é um homem de comércio, fera, conheço, meu amigo de muito tempo. Belmonte, muito boa noite, tudo bem? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Oi, Flávio, boa noite a todos. Grande prazer participar da Mesa Redonda, sem dúvida nenhuma, o programa mais tradicional, a mesa redonda mais tradicional do Brasil, não tenho dúvida disso, há tanto tempo no ar, com tanta qualidade. Eu achei uma coisa muito bacana do Crespo, porque ele disse assim, aí ele escolheu a palavra, festejamos muito e tal. Pega, né? Não tem jeito. E foi uma semana de muita comemoração mesmo, né, Belmonte? Não tenho dúvida, Flávio, é difícil, a concentração ela vai voltando aos pouquinhos, principalmente no São Paulo, né? Muito tempo sem conquistar o título, não é uma tarefa fácil, os jogadores estavam também muito ansiosos, a gente sabia da dificuldade que teria enfrentando o Palmeiras, que é um grande time, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Então, no nosso caso, teve sim, obviamente, essa busca de concentração e também não podemos esquecer, o Fluminense é um time muito organizado, o Roger faz um belíssimo trabalho, havia vencido o River Plate na Argentina, que a gente sabe que nunca é fácil, né? E veio com um time muito organizado, um jogo muito difícil. E, como disse o Crespo, nós também consideramos que o resultado do empate ontem foi de bom tamanho. Vamos trabalhar, o time ainda está em formação, não é porque a gente ganhou o Paulista que o time está pronto, né? Alberto Helena Júnior, vamos falar um pouquinho do São Paulo com o Carlos Belmonte, que é o homem do futebol, o homem forte do futebol de São Paulo. Grande Belmonte, um grande abraço para você. E eu achei que São Paulo, você vai discordar ou não de mim, eu achei que São Paulo ontem, ele errou, sobretudo, na formação do time. E num momento em que o técnico Crespo deveria mudar o braço da viola, viu? Botar, tirar esse negócio de 3 zagueiros, no momento em que o São Paulo precisava ganhar o jogo, por tudo que representava a partida e tal, jogando em casa. Então, você concorda com isso? Você acha que devia mexer com esse sistema aí, de vez em quando, pelo menos? Oi, mestre, é um prazer falar com você, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jornalistas do Brasil. Isso vai acontecer em algum momento, sabe? Mas o calendário ainda não permitiu que nós trabalhássemos outras formações, né? Esse calendário maluco que nós tivemos até agora, com jogo a cada 48 horas, o que o Crespo fez, na verdade? Ele criou um sistema com algumas variações nesse sistema, né? Algumas vezes jogando com 2 jogadores de volante, um avançado, algumas vezes ao contrário, algumas vezes com 2 atacantes por dentro, ontem com 2 meias se aproximando do centroavante, mas todas as variações que nós treinamos, até porque não dá nem tempo de treinar, e esse treinamento foi feito naquele momento que o campeonato parou em razão da pandemia, então nós não treinamos variações. A verdade é essa, eu sei que o Crespo pensa em muitas variações, algumas vezes jogar com linha de 4, mas o problema é que o São Paulo não treinou assim ainda. Então, não deu tempo ainda de fazer esse treinamento. Eu acho que agora, ao longo da temporada, nós teremos outras variações, até porque, óbvio, é necessário que os times vão se acostumando ao jeito do São Paulo jogar. O São Paulo agora, óbvio, está em evidência, foi campeão paulista, e aí também vão se adaptando. Então é necessário ter outras variações. Mas eu não tenho a menor dúvida, o Crespo e toda a comissão técnica, que fazem um trabalho maravilhoso, né, no meu ponto de vista, isso vai ser feito com calma, com trabalho, com treinamento, para que aí sim a gente possa implantar nos jogos. Miller, o Carlos Belmonte conosco. Boa noite, diretor Belmonte, saudações tricolores. Ontem, eu acho que o São Paulo entrou e jogou muito mal, né? Claro que o Campeonato Paulista não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Acredito que o Nestor ele joga muito mais que o Lisieiro, até porque é um jogador que sai mais, tem uma dinâmica de jogo muito mais rápida que o Lisieiro, até porque ele é um jogador muito técnico, né? E ontem os 3 zagueiros não funcionaram, até porque as jogadas de gol do Fluminense, todas jogadas, lançamento por dentro, né? No meio da defesa, e não perdemos ontem, Belmonte, por sorte, né? Porque o Nenê bateu muito mal o pênalti, mas o São Paulo ontem ficou devendo o futebol do Campeonato Paulista, que você sabe muito bem que Brasileirão é totalmente diferente. Boa noite. Boa noite, Miller. Sem dúvida, você tem toda a razão.
obviamente, os adversários no Campeonato Brasileiro têm um outro nível com relação aos adversários do Campeonato Paulista, né? Mas nós sabemos também que o nosso trabalho está começando, né? O resultado veio muito rapidamente, felizmente. O resultado já veio no Campeonato Paulista, era algo muito importante para a gente, por isso a gente focou muito no Campeonato Paulista, mas eu acho que o trabalho ele vai progredindo, os jogadores vão chegando, nós também temos alguns desfalques que vão voltar em breve, né? Tivemos o problema do Daniel, tivemos o Benítez fora, agora nós temos a chegada do Rigoni, o time vai se ajustando, os jogadores vão entrando, vão participando, nós temos felizmente um elenco muito qualificado, né? Você acabou de dizer, nós fomos campeões sobre o Palmeiras com 4 meninos da base do meio campo, né? Com o Luan, o Lisieiro, o Igor e o Sara. E ainda aí você colocou muito bem, ainda temos o Rodrigo Nestor, ainda temos o Thales para entrar no meio de campo, ou seja, nós temos muitos jogadores da base, sem contar o Shailon, que voltou e já na Libertadores fez uma boa partida, tem o William, nós temos algumas variações para serem feitas, né? Então, eu acho que devagarzinho o time vai se ajustando, os jogadores vão aparecendo, a gente está com um elenco, ao meu ver, qualificado, temos apenas uma posição que a gente acha que precisa ter mais um jogador, e não porque não esteja satisfeito com o Pablo, mas é a única posição que nós só temos um jogador. Só temos o Pablo na posição de centroavante, e a gente acha que precisa ter pelo menos mais um centroavante. Temos atacantes, mas não centroavantes, né? Só o Pablo. Então a gente acha que vai trabalhar um pouquinho nisso ainda ao longo desse começo do Campeonato Brasileiro. Mas a gente está satisfeito, acha que o elenco agora aí está bem qualificado e fará um bom papel no Brasileiro, sabendo que tem times com mais investimentos, times já mais prontos, como o Flamengo, o Palmeiras. Hoje eu tive a oportunidade de assistir o jogo entre Flamengo e Palmeiras, um belíssimo jogo, né? O time do Flamengo é um time muito, muito qualificado, e o time do Palmeiras é um time que a gente já havia enfrentado na final do Paulista. Então a gente tem que ir trabalhando, se colocando aí entre os 7, 8 times que têm chance de vencer o Campeonato Brasileiro, que a gente acredita que são aí 7, 8, 9 no máximo. Isso também é a parte legal do Campeonato Brasileiro. E ficando nessa base, quem sabe na frente a gente não chega disputando o título. Michele? Muito bem, senhor Carlos Belmonte, o que o internauta pergunta aqui, os São Paulinos, colocando bastante hashtag Mesa Redonda, qual foi a posição da diretoria junto ao Arboleda, né? Se alguém chegou e conversou com ele e deu algum tipo de instrução ao jogador de como se comportar nessa época de pandemia. O pessoal quer saber o que rolou ali nos bastidores. Olha, Michele, muito boa noite aos internautas. Na verdade, as orientações são dadas o tempo inteiro para todos os atletas. São Paulo é o time, graças a todo o seu protocolo, com menos jogadores com Covid em todo esse tempo. Por quê? Porque o protocolo, montado pelo nosso departamento médico, pelo Dr. Sanches, pelo Dr. Tadeu e também por outras pessoas da área de fisiologia, o Luiz, filho do Turibo, o Luizinho, que também está lá, um protocolo de muita qualidade, e fez com que a gente tivesse poucos casos, né? O caso do Arboleda, a gente tratou da forma que achávamos que devíamos tratar, e muito rapidamente, né? Quando ocorreu com o Arboleda, nós o isolamos em sua residência para que ele passasse a fazer testes de Covid já na sexta-feira, no sábado, no domingo, até que nós tivéssemos tranquilidade que ele não estava contaminado. E também, obviamente, de forma administrativa, multamos o atleta, porque na nossa visão é inconcebível, né? Nós estamos num momento de pandemia, então o atleta também tem que ter responsabilidade. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Crespo, durante o Paulista, em razão de 48 horas entre um jogo e outro, não concentrou. E nós não tivemos nenhum problema. Nós não concentrávamos, se apresentávamos no dia do jogo e íamos para a partida. Então, a gente não aceita o que ocorreu. O Arboleda foi advertido e agora é vida que segue. É assim que a gente acha que tem que ser, com muita responsabilidade, inclusive, e respeito com a quantidade de vítimas, né, que temos no país, algo absurdo, e que nós temos que tomar realmente muito cuidado para que não aumente esses números e não tenhamos aí uma terceira onda, que seria péssimo para o país, não só para o futebol, mas para o país como um todo. Ô Belmonte, muita gente sabe, a gente está bastidor de futebol, muitas vezes fala, foi multado e tal. Vai haver uma multa efetiva mesmo? É só uma maneira do São Paulo se pronunciar? Eu ouvi até que o São Paulo estava pensando em colocar essa multa em cestas básicas. Nós teremos acesso a isso? Porque acho que é muito importante que seja mostrado que realmente houve uma punição. Nada de mandar o jogador embora, seria bobagem. Mas a punição, ela será efetivada realmente? Óbvio, não tenha dúvida, né? Claro, a gente não vai falar em valores porque é o salário do atleta, mas você pode ter certeza
que a multa ocorrerá e essa multa será revertida por decisão do presidente Júlio Casares, que logo às 6h30 da manhã nós conversamos e o presidente falou, vamos reverter isso em cestas básicas, entregar nas comunidades mais carentes, justamente para ajudar essa população que passa por um momento muito difícil com a pandemia. Mas não tenha dúvida que a multa ocorrerá, porque o exemplo tem que ser dado. Se antes não ocorria, não sei, não estava lá, mas eu não admito que não se tenha a multa. A multa tem que ser dada, tem que ser descontada do atleta, porque o atleta tem que saber que ele tem uma responsabilidade com a instituição, né? Então, essa multa será dada, não tenha dúvida disso. Outra coisa, o Muricy teve proposta de novo para ir para a seleção brasileira? Sim, Flávio, o Muricy teve uma proposta, né? Isso não passou por mim, na verdade, foi um convite ao Muricy, tratado diretamente com o presidente Júlio Casares. A única coisa que eu sei é que o Muricy, lá naquela época, lá atrás, a gente obviamente ficou muito feliz. O Muricy disse que não iria, estava muito feliz em São Paulo. Você conhece muito bem o Muricy, é uma pessoa extraordinária, né? E a nossa relação hoje, Flávio, lá eu acredito muito nisso, lá no CT, né, de ambiente. Nós tomamos café, almoçamos todo dia junto, eu, o Muricy, o Rui Costa, o Nelson, o presidente Júlio nos dá toda a autonomia e está lá sempre com a gente, dialogando, conversando, ou seja, a nossa relação é maravilhosa. O Muricy está muito satisfeito, ele me disse, e disse também diversas vezes que estava até mais feliz do que quando era treinador, né? Então, isso ocorreu, o Muricy preferiu nesse momento permanecer no São Paulo, o presidente Júlio Casares, obviamente entendendo da importância da seleção brasileira, também achou que era importante mantê-lo, e felizmente o Muricy ficou com a gente. Bacana, Vampeta, tá aí o nosso Carlos Belmonte, querido companheiro. O Belmonte, ele era jornalista geral, né? Aí ele resolveu ganhar dinheiro. Agora vou ganhar dinheiro e tal. E aí ele saiu, né, deixou de ser jornalista e agora está no São Paulo como diretor. Mas quantas e quantas vezes a gente parava a redação para ficar batendo papo, conversando de futebol, deu para ver que ele conhece muito do que está fazendo. Já que está mexendo com dinheiro, boa noite, Belmonte. A gente sabe que na terça-feira vai ter o sorteio da Libertadores, né? E eu não sei se fala pote 1, ou pote A, ou pote B. Pote 1 e pote 2. Pote 1 ou pote 2. São Paulo é 2. Né? E aí tem 3 gigantes lá no pote 2, que é o São Paulo, o River e o Boca. Né? A gente sabe que a Libertadores só volta daqui a 45 dias, né? Vai ter Copa América. E olhando aqui, o São Paulo tem o 4 de julho pela Copa do Brasil. Depois tem o Atlético Mineiro. Você falou em contratações, assim, precisa de uma peça de reposição para o lugar do Pablo. Mas há a possibilidade de São Paulo também receber proposta, já que o futebol europeu começa a janela agora em junho, julho, né? Acabou a temporada europeia e saiu alguns jogadores do São Paulo e a gente sabe a situação financeira dos clubes brasileiros, de repente fazer caixa, tem alguém que possa sair? Vampeta, a gente acredita que chegue sim, boa noite a você, prazer falar com você também, acredito que chegue sim alguma proposta para atletas nossos nessa janela de meio de ano, mas por enquanto nós não temos nenhuma proposta colocada. A gente ouve uma conversa aqui, outra ali, mas efetivamente proposta ainda não chegou. Como você disse, colocou muito bem, a situação financeira não é boa, o presidente tem trabalhado muito nesse sentido da recuperação financeira, mas ela não é boa efetivamente com a pandemia. O ano passado nós deixamos de faturar na casa aí de quase 150 milhões, só de bilheteria 70 milhões ano passado. Esse ano, em razão da fase final do Campeonato Brasileiro ter ficado para esse ano, mais o bom trabalho que tivemos no Campeonato Paulista, mais a Libertadores, de bilheteria, nós já estamos considerando que perdemos aí na casa de 40 a 45 milhões. Isso é muito para um clube de futebol, né? Então, efetivamente, nós devemos, se surgir uma proposta, analisar. Obviamente, falando português, claro, não vamos entregar jogador nosso por preço de banana, mas vamos analisar, com certeza, qualquer proposta que venha a chegar. A gente acha que vai chegar, mas por enquanto não temos, não. Meu caro Osmar Garrafa, o Carlos Belmonte, para esclarecer o tema São Paulo. Não, boa noite ao Belmonte, parabéns aí por esse início de trabalho, a gestão do Casares, de toda a diretoria de vocês aí, fazendo um belíssimo trabalho, é claro que ainda é o início, mas já tirou aquele peso da ausência de título. Ainda sobre o título paulista, quando o São Paulo chega na fase semifinal, a fase de mata-mata, o São Paulo, ele, entre aspas, não que ele abre mão da Copa Libertadores, mas ele prioriza o Campeonato Paulista. Vem o que tem de melhor para enfrentar a Mirassol, enfrentar a Ferroviária, e nos jogos de volta da primeira fase da Libertadores, com o São Paulo ainda não classificado,
São Paulo veio sempre com um time misto, priorizando o Campeonato Paulista, no meu entendimento, de forma acertada. Mas aconteceram algumas críticas, mas tudo no final deu certo. São Paulo campeão, São Paulo classificado. Essa decisão de se priorizar o Campeonato Paulista, repito, que me pareceu muito acertada, ela foi uma decisão que passou única e exclusivamente pelo Crespo, ou foi uma decisão em conjunto também com a diretoria? E como é que vocês vão lidar agora com o Campeonato Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil, Belmonte? Um abraço. Um abraço, Rafa. Muito obrigado pela pergunta, que é uma questão bastante importante, né? Isso foi uma decisão que nós tomamos a princípio, já quando assumimos efetivamente o futebol, junto com o presidente Júlio Casares. A gente achava que, até para virar a chave, dar tranquilidade, a gente devia investir no campeonato que terminava mais rápido, que tinham alguns adversários com menor qualidade técnica, que nos daria a oportunidade de conquistar. Mas, obviamente, tudo isso depois foi levado ao Muricy e ao Crespo, né? É muito importante que a gente tenha noção exatamente do que acontece hoje no CT, né? Toda a questão técnica, de coordenação técnica, de como que jogadores vão jogar, que jogadores não vão jogar, tudo isso é decisão do Crespo, que conversa muito com o Muricy Ramalho, e eu faço questão que essa conversa sempre ocorra entre os dois, eu, o Rui Costa, o Nelson, o Fernando, que também estamos lá, não participamos dessa conversa, só participamos, eu participo muito quando a conversa também para a escolha de jogadores, quem trazer, quem não trazer, mas sempre passando pelo crivo do Muricy e do Crespo, né? A gente contratou o Crespo acreditando muito, então estamos muito felizes com o Crespo e a comissão técnica. O Muricy, a gente não precisa nem dizer tudo que ele representa para nós do São Paulo. Então, o importante, e é assim que a gente tem trabalhado, é deixar que eles sigam com tranquilidade, fazendo todo o trabalho técnico, e a gente, por trás, dando sustentação, buscando recursos para contratar jogadores, negociando as contratações junto com o Rui Costa, que é um executivo que também acertamos em cheio em trazer para o São Paulo. E nosso planejamento agora, Garrafa, é a mesma situação. Agora nós vamos levando de acordo com o que está acontecendo no campeonato. O calendário agora é um pouco mais largo, né? Não tem jogos a 48 horas, então a gente vai jogar basicamente quarta, domingo, e nos momentos que a gente acreditar necessário ter um time alternativo, nós vamos ter, porque é assim que o Crespo trabalha, mas sempre é uma decisão, tenha certeza do Crespo, e que sempre terá, enquanto eu for diretor do São Paulo, total respaldo para fazer o que quiser. Ou seja, se ele decidir levar o time titular para jogar em Teresina, a primeira rodada nossa na Copa do Brasil, tem o meu apoio. Se ele decidir levar o time alternativo para esse jogo, também tem meu apoio. Na verdade, cabe ao diretor dar sustentação, essa é a minha visão, dar sustentação ao técnico, acreditar no que ele pensa, acreditar no trabalho dele, acreditar no Muricy Ramalho, acreditar em quem está lá para fazer isso. Senão, não tem o menor sentido. A última pergunta do nosso Chico Lang. Meu caro Belmonte, boa noite, parabéns pelo título paulista. E eu confesso para você que eu acabei queimando a minha língua. Quando vocês contrataram o Sub-40, né, e trouxeram o Miranda, eu falei, puxa vida, trouxeram um zagueiro para morrer, encerrar a carreira encostado lá no clube, porque com a idade que ele tem, ele não vai jogar aquele futebol brilhante que ele jogava há 10 anos atrás. E olha, e ontem eu vi a importância do Miranda. O pênalti que o Nenê perdeu, que o senhor Flávio Prado aí disse que bateu mal, ele não bateu mal. Foi o Miranda que ficou enchendo o saco dele e atrasou a cobrança 2 minutos, tirou a concentração do Nenê. O Nenê se irritou com o Miranda. Então o Miranda começou a melar o pênalti. Ele começou a melar o pênalti. Quando o Nenê bateu, ele bateu sem concentração nenhuma, ele perdeu a passada, né? E aí o Volpe pegou, porque ele praticamente falou onde ia chutar, desconcentrado por causa do seu Miranda. Então, eu quero me penitenciar dizendo o seguinte, vocês fizeram uma grande contratação, porque o Miranda é um zagueiro super inteligente. Acho que de todas as contratações que vocês fizeram nesses últimos tempos, muita gente está dizendo maravilhas do Benítez, eu acho legal também, o Daniel Alves acho legal também, mas o Miranda é aquilo que o Garrafa fala e eu falo também. Você tem que chegar na sua casa e arrumar a cozinha. Como que você vai comer, se alimentar, se não tiver a cozinha arrumada? E o Miranda realmente arrumou a cozinha. Então, eu queria ver você tem a dizer a respeito do dia a dia do Miranda no clube, porque se encaixou que nem uma luva ali.
e com muito mais experiência do que ele tinha 10 anos atrás. Oi, Chico, muito boa noite. Na verdade, o Miranda, além de um jogador extraordinário, né, um profissional absolutamente qualificado, dedicado, trabalha muito, e um líder, né? Um líder por tudo que já passou pelo São Paulo. O Miller está aqui, participa do programa, né? O Miller saiu, voltou do São Paulo. Quando o Miller volta ao São Paulo, ele não é mais aquele Miller da primeira passagem, menino, que estourou, arrebentou. Ele já é um Miller que chega num outro tamanho no elenco. Quem estava no elenco e olha para aquele Miller que está chegando é outro Miller. É aquele Miller que já ganhou. É o que vale também para o Miranda, né? Quem está no elenco e olha a chegada do Miranda, fala, pô, esse é o Miranda. O cara jogou Copa do Mundo. O cara é campeão aqui. Né? A impressão que eu brinco que a impressão que dá, Chico, é que o Miranda em campo ele parece maior, né? Ele parece que tem 2 metros de altura. É um jogador absolutamente diferenciado pelo espaço que ele ocupa, pela qualidade que ele tem. É o nosso capitão, a gente está muito satisfeito com ele, mas óbvio também, e não se penitencie não, Chico, porque quando você contrata um jogador nessa idade, você também tem os receios, você também tem as preocupações. Nós, quando contratamos, a gente contratou depois de conversar com o Miranda e entender como ele estava. Mas quem não conversa com ele não tem como ter essa noção que nós tivéssemos. Então, assim, isso é muito comum e a gente acha absolutamente normal, mas está muito satisfeito com o Miranda. O Miranda, sem dúvida nenhuma, eleva a qualidade do elenco. Bom, para a gente finalizar, para dispensá-lo, Belmonte, o centroavante chega logo, chega nos próximos dias, é brasileiro, é estrangeiro, o que você pode dizer para a gente? Bom, Flávio, a gente, na verdade, continua com o nosso trabalho com os scouts, né? O Rui Costa, o Muricy, o Crespo, procurando mais um atleta. A gente não tem pressa, né? Hoje a gente tem, o Crespo tem trabalhado o Vitor Bueno para essa função. Se você observar nas últimas partidas também o Luciano, né? Quando a gente mudou um pouquinho o esquema, jogando com 2 meias por trás, né? No caso o Igor e o Sara, o Luciano também pode jogar nessa função, tem o Éder. A gente está trabalhando um pouco, a gente vai nas oportunidades de mercado, porque a gente não tem efetivamente muito recurso, né? Acabamos de contratar o Rigoni, um argentino que estava na Espanha, mas para o primeiro pagamento só no final do ano, porque a gente não tem recursos nesse momento, parcelou. E se tivermos outra oportunidade nessa linha, faremos. Se não, vamos esperando, vamos aguardando e vamos vendo as situações. E, Flávio, só para encerrar, né, você falava das nossas conversas de futebol, eu lembro muito bem, principalmente das conversas que tínhamos no sábado de manhã, muitas vezes eu de plantão, você no programa, então era um momento que a gente tinha algum tempo para conversar, e eu não tenho dúvida, não só com você, mas com muita gente que eu trabalhei junto, que trabalhava no esporte, eu consegui absorver, eu consegui aprender. Então, um pouco do que eu sou hoje como dirigente é o que eu aprendi lá atrás, conversando com gente que entende de futebol, como você e como tantos outros. Então, eu absorvi. Acho que esse é o meu mérito, é absorver de quem sabe. E pouquinho a pouquinho, usando o que eu também sei de gestão de pessoas, para montar um time bacana e que eu tenho certeza que vai dar frutos, como já deu agora no Paulista, mas vai dar frutos com o São Paulo, porque com um presidente que nos apoia e com pessoas de bem o tempo inteiro juntas, trabalhando em favor da instituição, não tem como dar errado. Muito obrigado pelas palavras, um grande abraço, obrigado por nos atender, viu, Belmonte? Sempre muito legal falar com você. Um abração, até a próxima. Obrigado a todos aí, boa noite, viu? Valeu, legal.